bronca o Ceni, ó. Gesticula com o Gilberto. O Gilberto tomou muita bronca durante o jogo. O Ceni não gostou da postura do Bahia no jogo todo. Não gostou da postura do Bahia no jogo todo. Pronto, partiu, claro. Bateu com nossos amigos Alan Guimarães e Rainan Peralva. O canal também que tá bombando aí. Tem um programa também todo sábado pela manhã na TV Bandeirantes, na Band. Luiz, diga. Qual foi o motivo aí dessa discussão entre esses dois? O que é que justificaria a bronca de Rogério Ceni e Gilberto? Velho, eu não sei se exatamente seria uma bronca direta ao atleta, mas ele, assim, com certeza o Rogério Ceni conta com o Gilberto como um líder dentro de campo. E ele pode estar falando ali, não exatamente do posicionamento dele, mas o posicionamento geral. E aí ele... inclusive eu acredito muito mais nisso, que assim, eu não vi muito precisamente ao longo do jogo erros de posicionamento ou até de tomadas de decisão por parte de Gilberto, assim, há poucos na saída de bola, que minha lembrança, assim, mas nenhum grave, nenhum que não tinha ali, sabe, saindo da lógica solicitada pelo treinador. Eu acredito, assim, que talvez ele esteja falando ali, na verdade, para um dos líderes da equipe. Você vê que chega ali do lado Canu, você chega ali do lado Cassiano, são os líderes dessa equipe, cada um com funções diferentes, em setores diferentes, para ouvir o que ele está falando. Então, eu acredito ali que ele esteja falando de uma maneira geral de posicionamento, de ações, de foco da equipe, né? E a gesticulação de Gilberto é bem assim, o que é que eu posso fazer? Mais ou menos acredito, né? O que eu poderia ter feito? Né? Mas duas coisas, então. Eu imagino que tenha sido isso, não uma bronca direta. E o segundo ponto é que eu acho, primeiro, muito salutar que isso aconteça, se possível que aconteça ali dentro do campo mesmo, que está mais quente as coisas do que no vestiário, porque quando você chega no vestiário é muito difícil, de uma maneira, de certa maneira, você fazer essa comunicação com os atletas, né, assim, de uma maneira menos isolada. Está ali todo mundo preparando para sair, né, o próprio treinador tem que já se preparar, falar com a comissão técnica, se preparar para ir para a entrevista coletiva. Então é difícil, naquele momento ali é mais propício para aproveitar uma coisa quente antes da reapresentação no dia seguinte ou 2 dias depois. Então o comentário que eu queria fazer sobre isso seria esse. Eu acho que essa é uma boa leitura, faz todo sentido, mas a gente não pode esquecer que Gilberto falhou na formação da linha de impedimento de um dos gols do Santos. Caio, como é que você viu aí essa bronquinha, segundo o Luiz Teles? Veja, Luiz e querido Darino, eu vejo muito normal, é algo que tem que acontecer dentro do futebol, principalmente ali no campo, ninguém se excedeu, são críticas naturais. Juan Bulhões está aqui, ó, hashtag volta Cicinho, não é pra tanto. Não é pra tanto, não é pra tanto. Não. Billy quase infarta ali, achando que era verdade. Billy vai infartar. Não é pra tanto, até porque Gilberto é titular absoluto, teve uma queda de rendimento, é bem verdade, nos últimos 3 jogos, mas o que me chamou a atenção do posicionamento dele, ele teve muita dificuldade, e aí eu comecei o programa na metralhadora de análise. Pois é. E agora Viu que agora chegou a hora? Chegou a hora. Você tá aquecido? Eu respire. O que acontece? O Santos com Marcelo Fernandes, ele colocou 3 zagueiros, tinha ali o Lucas Braga como ala, do outro lado o Keivson. Na linha de 3 ele tinha um jogador que para mim foi primordial para o resultado do Santos, que foi o Jean Lucas, e ele joga muito rápido, um jogador que... O Santos tem jogadores para escapar do rebaixamento, a qualidade individual é grande. O próprio Soteldo caiu muito pelo lado dele, Marcos o Jean Leonardo, Lucas, o goleiro é espetacular. Perfeito, e esses jogadores caíram muito também pelo lado de Dodô é bom jogador também, nosso ex-Bahia. Muito bom jogador, inclusive jogou como 3º zagueiro, qualificando a criação, a saída, e isso dificultou o Bahia. Um Santos muito bem armado. E do lado de Gilberto sofreu muito, porque Jean Lucas recebia a bola, o Santos naquele momento não ficou com a posse, era um time que tinha que recuperar, transição ofensiva o mais rápido possível, e aí muitos jogadores caíam pelo lado de Gilberto, porque Gilberto é um cara que apoia também, apesar de ele ficar na base da jogada, na saída de 3, ele apoia bastante. Só que ali, comportamento defensivo, a linha, como você citou, ele demora a sair, mano a mano, ele teve dificuldade, Jean Lucas botou uma bola na frente, ele não conseguiu recuperar. Então, essas questões é justamente de cobrar quem é o líder do vestiário, é o jogador mais experiente,
Um cara que é importantíssimo na lateral direita. E se ele falha, ou se ele tem um jogo abaixo, é natural que ele seja chamado a atenção. É natural. Ele é um pilar do time do Bahia. E o Rogério Ceni vai ter que trabalhar com esses caras de uma forma mais próxima mesmo. O próprio Vitor Hugo, que tem dificuldade, é um cara que é experiente, que foi contratado para ser o principal jogador. Então, assim, essa pra mim é a grande questão. No momento em que o Bahia tem um resultado daquele, toma 2 gols, ganhava por 1-0 até os 30 minutos, e depois vem 2 gols daquela forma, de cruzamento. Iguais, né? Entendeu? E a bola vem pelo lado direito, então essa marcação ela não acontece da melhor forma. Então é natural que o Rogério Ceni fale isso, e ele foi muito agredido no jogo. Inclusive tem uma bola rapidinho, uma bola que ele recebe na fase ofensiva que ele poderia chutar com maior qualidade, ele acaba colocando por cima. Eu tenho outro ponto sobre a situação de Gilberto a partir da chegada de Rogério Ceni, a gente vai discuti-lo já já. Antes de eu falar, deixa eu falar aqui com a galera. César Augusto Darino, você acha mesmo que Rogério Ceni, com vários anos de janela, ia chamar a atenção dos jogadores em público? O cara sabe que se fizer isso, perde o grupo. Isso é atitude de traíra, cabaço. Não acho não. Eu também não acho. Depende do tom, da forma. Uma coisa é você meter dedo na cara, gritar com o cara, entendeu? Ficar gesticulando. Não, ali foi um papo, uma boa. Assim, não foi um papo em que você estava expondo o jogador. Porque uma coisa, por exemplo, durante o jogo, você tem, sei lá, uma parada técnica, você chama o cara na xixi e começa a gritar no ouvido do cara. Entendeu? Ali foi depois do jogo, foi uma câmera exclusiva do pessoal do Partiu Bateu. Provavelmente não tinha nem mais transmissão, entendeu? Um papo normal, eu não vejo nenhum problema. Extremamente natural. O que a gente está querendo aqui é saber o que poderia ter provocado esse debate entre ambos ali, essas coisas. Não dá nem para chamar de bronca, né? E tal. Lucidez sem polêmica, eu acho que é o melhor slogan que define o Luiz Teles. Nasce um slogan, lucidez sem polêmica. Lucidez sem polêmica com o Luiz Teles. Só falta a vinheta agora. Mas, Lula, com a chegada de Rogério Ceni, não sei se foram questões circunstanciais desses 2 jogos, ou se é uma coisa definitiva. Gilberto mais plantado defensivamente. Comentei sobre isso aqui com o Caio, com o Cleiton. E a gente vê que a saída de bola do Bahia é uma saída de 3, mas com Gilberto seguro. Assim, nesse jogo agora, o Bahia até começou espetando os 2 laterais ao mesmo tempo, mas imediatamente segurou Gilberto, ou então às vezes faziam o Iago Felipe ou Acevedo ali preso naquela do lado direito do Bahia, né? Justamente para conter os avanços, porque Soteldo e Marcos Leonardo só caíam por ali, né? Então, assim, é um Gilberto mais defensivo do que ofensivo, né? Com o Renato Paiva, quando o Gilberto chegou, a gente destacou o quê? O crescimento do lado direito do Bahia, com o Gilberto trabalhando mais por dentro e abrindo a profundidade para ser explorada por Ademir, né? Só que a gente vê hoje, apesar dele ter participado da construção do gol do Bahia, né, ele que dá o passe para o Camilo Cândido, a gente vê um Gilberto muito mais preocupado defensivamente nessa construção a partir da saída de bola do que o Gilberto construtor lá na frente. Você acha que também isso não é uma questão não filosófica que pode estar sendo sentida pelo jogador, não, Luiz? Rapaz, sim e não, vamos lá. Eu acho assim, eu não vejo a função dele na saída de bola talvez tenha mudado um pouco, porque o Rogério de fato é adepto da saída de 3, assim, praticamente uma coisa fixa. Né, enquanto o Renato Paiva variava essas duas maneiras, né, de sair, tanto de 4 quanto de 3 na primeira linha, na saída de bola, mas o comportamento dele ofensivo, eu acho assim que estruturalmente, se você pensar dentro do jogo posicional, ele manteve-se, certo? Ele continuou circulando pela mesma área. E aí vem o terceiro ponto, que é onde que eu acho que você, que esteve o seu comentário, que está o seu comentário, que esteve parte do comentário de Cleiton ontem, que é a intensidade com a qual ele chega, a frequência com a qual ele chega nesses espaços de campo determinado, nesse corredor do meio, no corredor da meia direita ali, vamos colocar mais ou menos, que é a parte construtiva dele. Ele chegou com menos intensidade do que naqueles jogos lá de trás. Exatamente. E aí eu acho que pode ser 2 coisas. Ele é um jogador experiente, inteligente, né? Então ele pode ter visto que de fato é melhor ele segurar um pouco mais em alguns tipos de jogos e não participar tanto quanto em outras oportunidades. Eu acho que
não ter Cauli e ter Tassiano também exerce uma influência sobre nisso aí, porque Cauli costuma cair com muita facilidade por aquele lado, para fazer as associações com quem quer que seja, ao passo que Tassiano não faz tanto. E eu acho também que pode ser, um terceiro ponto, uma orientação técnica do treinador, uma orientação do treinador, não técnica, uma orientação do treinador para que ele segure mais, né, ao longo do jogo. Mas, de fato, a leitura é correta, sobretudo numa comparação pré-Ceni e pós-Ceni, ele tem sido um jogador que tem segurado mais ali a onda. Eu quero like, eu quero like, eu quero like. Ai!